Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ver esta ministração, mas eu quero te convidar mais um dia a refletir, meditar e viver a palavra de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus esteja sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, nossos entes queridos, no ambiente que nós estamos, que a paz de Deus ela venha ser notória e seja através das nossas vidas, que seja através da vida daqueles que se colocam no centro da vontade de Deus, que se colocam à disposição de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar hoje a meditar na palavra do Senhor no livro da primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando ou errando. Todo aquele que vive pecando não vive, nem o conhece. Muito forte esse versículo, né? Vamos ler de novo, 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? O Senhor colocou sobre o meu coração o tema reconhecer e viver a paternidade de Deus em nossa vida. Algo muito forte, né? Declaramos, né? Somos filhos de Deus, mas nós vivemos realmente a paternidade de Deus sobre a nossa vida? Se somos filhos de Deus, temos práticas, vivemos de acordo ao nosso Pai, de acordo com aquilo que o nosso Pai nos ensina, de acordo com aquilo que o nosso Pai traz sobre a nossa vida. Entendemos dentro da palavra de Deus que nós não éramos filhos, éramos criação de Deus, né? Mas através de Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, passamos de criação para filhos por adoção. Fomos adotados por Deus, porque declaramos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e sobre a nossa vida está o teu sangue, e Ele nos faz um com o Pai. Precisamos reconhecer que somos nascidos do Espírito. Precisamos reconhecer o sacrifício da cruz como um ato de adoção na nossa vida. Eu sempre costumo falar que as pessoas elas lembram do sacrifício da cruz e choram e Jesus morreu por mim. Não é uma emoção. Não é uma emoção. É algo real. Porque a emoção ela passa.
mas as coisas do Senhor, elas são eternas, elas são permanentes sobre a nossa vida. Nós não temos que olhar para a cruz e somente chorarmos, nos emocionarmos porque Jesus morreu por nós, mas nós temos que trazer ela sobre a nossa vida e fazer a menção. Através do sangue de Jesus, através do seu sacrifício, eu passei de criação para filho por adoção. Jesus fez esse ligamento comigo e com o Pai, e eu hoje sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e eu preciso ter isso na minha vida todos os dias. Sermos reconhecidos como filhos de Deus. Algo que muito me chama a atenção, né? Queremos ser filhos de Deus, mas muitas vezes não somos reconhecidos como filhos de Deus em meio à nossa família, em meio à sociedade, até mesmo em meio às vezes à igreja que nós congregamos, que fazemos parte. Né? Nós precisamos ser reconhecidos como filhos de Deus. As nossas atitudes, a nossa maneira de viver, ela precisa trazer o Pai. Ela precisa refletir o Pai na nossa vida. É lindo que tudo que Jesus fazia, todos os seus feitos como homem nessa terra, ele elevava a Deus, ele dava graças a Deus, ele orava a Deus antes de fazer qualquer coisa. Porque era necessário que as pessoas enxergassem nele o Pai. Tudo que ele fazia era para glorificar o Pai, era para mostrar o Pai. É algo lindo que Jesus fez, e ele deixa isso para a minha vida e para a tua vida. Não adianta declarar que somos cristãos, que somos filhos de Deus, se nós não temos uma vivência nisso, se não praticarmos isso todos os dias da nossa vida. Após a adoção, que é gerada na cruz por amor à minha vida e à sua vida, existe uma transformação que é necessária na minha vida e na tua vida. É necessário que nós venhamos ser transformados pelo Espírito de Deus. É necessário que nós venhamos permitir que Deus molde o nosso caráter. É necessário que nós venhamos deixar que o Senhor sonde as nossas intenções e nela encontrem Ele. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É muito sério isso. Independente da sua denominação, da sua crença, do seu credo, independente, todos nós precisamos nascer do Espírito e declarar que Deus é o nosso Pai e viver isso na nossa vida por intermédio de Jesus Cristo. Mas, se nós tivermos na nossa vida tais práticas, nós não herdaremos o reino de Deus. Não herdaremos o reino de Deus. Se tivermos qualquer uma destas práticas, hoje nós enxergamos, não é julgamento, porque eu também peco, mas não vivo na prática do pecado, né? É diferente, nós temos que ter consciência do que nós falamos e do que a palavra nos traz. Porque eu escuto muitas pessoas dizer, nós vamos pecar, porque a palavra diz que aquele que diz que não pecou, já pecou. Pecar, nós iremos, mas não iremos viver na prática da iniquidade do pecado. Todos os dias praticarmos aquele pecado, porque aí deixa de ser um pecado e começa a ser uma iniquidade. Algo que nos traz prazer em fazer.
Ah, Deus conhece o meu coração, Deus sabe dos meus pensamentos, Deus sabe como eu quero abandonar isso na minha vida. Por Deus saber, é que você ainda não abandonou isso. Porque enquanto Deus olhar para o meu coração e para o seu coração e enxergar que isso é prazeroso e que nós gostamos de fazer, Ele respeita. Mas quando nós orarmos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e clamarmos em nome de Jesus, Senhor, eu não aguento mais ter esse sentimento, ter essa prática, viver isso na minha vida, porque eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu nasci do Espírito, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais praticar. Quando a nossa alma grita, o céu trabalha em nosso favor. Porque Deus encontra no meu coração e no seu coração verdadeiramente o desejo de abandonar aquela prática, abandonar aquilo. E Ele vem, traz o perdão e o consolo sobre a nossa vida. Quer dizer que nós não venhamos mais lembrar e que não vai ter mais uma vontade de aparecer na nossa vida, a vontade de praticar aquilo? Claro que vai. Mas nós iremos declarar: eu sou livre, Jesus me libertou, não tenho mais prazer na prática disso. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu tenho prazer em viver aquilo que o Senhor coloca sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós enxergamos muitos cristãos que se declaram cristão, mentindo, enganando, usando de falsidade, tendo ciúmes, trazendo contendas, trazendo falatórios que inflamam o ouvido da pessoa que está ouvindo, defamando o próprio povo cristão e aqueles que não são. Nós não temos que trazer discórdias, contendas, discussões por nada. Por nada, porque nós somos nascidos do Espírito, e aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, e ele age como Jesus agiria sobre essa terra. Ele age como Jesus faria. E nós hoje vemos tantos cristãos cometendo esses erros, tendo essas tais práticas, e a palavra diz que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas eu sou filha de Deus, mas eu nasci do Espírito. Eu tenho reconhecido e vivido a paternidade de Deus sobre a minha vida. O que o meu pai faria? Qual seria a atitude do meu pai? Como o meu pai iria proceder em tal situação? Aí eu só vou comentar. Comente para aquele que vai orar. Como você tem que orar, como eu tenho que orar. Já cometi muito erro assim, muito. Mas dia a dia o Espírito Santo vai nos moldando, porque nós pecamos, mas não podemos viver na prática do pecado. Nós precisamos, porque o reino de Deus é próximo. Porque a volta do Senhor é certa. Seja para todos ou seja no individual. Não sabemos o momento que a nossa senha vai gritar lá no céu. Não sabemos a hora da nossa senha que vai ser chamada. Mas nós precisamos estar preparados. Mas nós vivemos em pleno século 21, pastora. As coisas são diferentes, nós precisamos sempre dar um jeitinho. Aquele que é nascido do Espírito, ele age conforme a vontade do Espírito, ele não dá jeitinho, ele age segundo aquilo que é certo e correto sobre a terra. Ele não se contamina. Ele não se dobra às coisas vãs, às coisas passageiras. Nós temos sim como viver a palavra de Deus na integridade, na verdade, nos princípios. Nós temos como sim, independente de qual século nós estamos vivendo, a palavra não se mudou. A palavra não foi alterada. Nós precisamos reconhecer que somos filhos de Deus e viver isso na nossa vida. Se todos nós, se toda a terra que se declara cristã começar a ter tais práticas, nós viveremos
grandes coisas e veremos a transformação de Deus sobre as nações, sobre os bairros, sobre as cidades, sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa família. Se todos nós cristãos começarmos a vivenciar a paternidade, reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida, nós iremos transformar aonde nós estamos para a glória de Deus. Hoje você vê as pessoas falando mal, pessoas que não vivem, que não reconheceram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque nós não estamos falando de religião, que a religião, como eu disse no vídeo anterior, é a ligação do homem com Deus, mas nós temos hoje várias denominações, doutrinas, vários credos, várias crenças, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela me diz que todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse sim tem parte com Deus. E é isso que eu fico com a palavra, eu fico com a Bíblia. Mas hoje nós vemos pessoas que não têm essa prática. E nós muitas vezes julgamos, falando, nossa, eu sou cristão e fulano não é. Mas você vê que eles têm um caráter íntegro. Tem nome. E hoje em dia nós vimos que há lugares que não alugam salão para igrejas. Há lugar que não vendem para cristão. Porque tem mau nome. Porque são conhecidos como mal pagadores ou pessoas que trazem contendas, trazem falatórios. Já ouvi tantas pessoas dizerem, eu ser cristão para ser igual fulano, para ser igual não sei quem. Não, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Mas nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ter as características, o caráter, as intenções de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, porque o sangue dele verteu na cruz para que nós venhamos ser livres, salvos, libertos do pecado e da transgressão, para a glória do nome do nosso Deus. Vamos mudar isso em nome de Jesus. Nós enxergamos no livro de Atos dos Apóstolos, que são as atitudes dos apóstolos, que eles trazem tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus Cristo. Nós vemos que o nome, o aperto de mão, tinha peso, tinha autoridade. E hoje não tem mais isso. Hoje a palavra do crente, que era para ser sim ou não, ela fica no meio termo. E onde nossa palavra tem que ter peso, tem que ter valor. Seja nascido do Espírito Santo de Deus. Permita hoje que o Senhor adentre na tua vida, no teu espírito, na tua alma, nas tuas emoções. Permita que hoje o Senhor venha moldar o seu caráter, como Ele tem feito no meu. Porque eu também tenho erro, também tenho pecados, também cometo coisas que não agradam a Deus. Mas automaticamente, Senhor, eu me prostro, Senhor. Ser propício a mim, pecadora, Senhor. Lava-me mais uma vez com o teu sangue. Purifica, como Davi escreveu o Salmo 51, purifica-me, Senhor, transforma, traz alegria dessa salvação. Nós precisamos clamar isso, e o Senhor, Ele pode sim, se Ele encontrar no nosso coração um desejo de mudança, Ele nos transforma. Não seja aquele que repete a palavra, mas seja aquele que vive a palavra em nome de Jesus Cristo. Destripe hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, as trevas que ainda estão na sua vida, ao redor da sua vida. Seja liberto pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus traga libertação hoje sobre as nossas vidas. Que venhamos sim, venhamos ser libertos, venhamos viver a palavra. Que as nossas atitudes venham trazer a existência, a presença, a manifestação de Deus sobre esta terra em nome de Jesus. Que venhamos ser reconhecidos como filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra hoje todo engano, toda mentira de Satanás. Aquilo que ele te fala que você não vai se libertar disso, que isso já nasceu com você, é mentira. O diabo é mentiroso. E o Senhor
Traz hoje a verdade e a libertação sobre a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra ela possa alcançar o seu coração, a sua família, ela possa alcançar todos aqueles que participarem dela, em nome de Jesus. Não guarde essa palavra, essa ministração para a sua vida. Compartilhe com outras pessoas, envie para outras pessoas. Vamos mudar, vamos trazer o reino de Deus, vamos trazer a sua justiça, vamos viver a palavra de Deus, ela não se modificou, e aquilo que é fácil não é a verdade. Aquilo que pode, aquilo que não tem problema, não é a verdade. Busque na palavra de Deus aquilo que é verdadeiro e puro. Se você tem dúvidas, busque na palavra de Deus, ela traz a verdade. E o Espírito Santo te convence e me convence do que é certo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer por este momento, te engrandecer e exaltar o teu nome. Que essa palavra surja o efeito ao qual o Senhor determinou no dia de hoje. Cadeias venham ser abertas, correntes destruídas, algemas quebradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós venhamos reconhecer e viver a tua paternidade sobre a nossa vida. Venhamos declarar que somos teus filhos e viver na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, estarmos sujeitos ao Pai, obedientes ao Pai e sermos guiados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que essa palavra venha, Senhor, fazer menção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a glória dele sobre a sua vida todos os dias. E não acredite na mentira do diabo. Você pode sim ser livre. Você pode sim ser liberto. O Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor ama nós, pecadores. Mas Ele abomina o pecado. E aquele que é nascido do Espírito, ele abandona a prática, a vivência do pecado. E ele vive segundo a vontade de Deus. Que o Senhor nos dê força para vivermos essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, curta, se inscreva no canal e vamos divulgar, anunciar a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Amo vocês, obrigado por ouvirem e viverem, obrigado por se dispor um tempo para ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amo todos vocês, Deus nos abençoe todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém?